Olá, bem-vindo a mais um Papo com o Editor. Estamos aqui hoje nos estúdios da TV Estadão para gravar com o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Isadora Duarte, que é repórter de agropecuária, está aqui comigo hoje. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, cumprimentar vocês duas, parabenizar pelo trabalho e à disposição para nós tratarmos desse setor que é tão importante para a nossa economia. Deputada, já quero começar perguntando sobre o tema do dia, da semana, das próximas semanas, que é a reforma tributária. Tá uma expectativa em torno da apresentação do relatório do relator Aguinaldo Ribeiro. Hoje, quinta-feira, está tendo uma reunião em Brasília com os governadores. Do que já foi apresentado, das conversas que o senhor vem tendo com o relator e com os outros deputados, o que está preocupando o setor agropecuário? Bom, vamos lá. Primeiro, a reforma preocupava a gente totalmente, né? A gente tinha uma visão clara da PEC 45, muito negativa, uma oneração altíssima para o setor, praticamente 300% de aumento de tributação. De lá para cá, a gente vem conversando muito com o relator, num entendimento claro de que há vontade política para ver uma reforma tributária, né? Nós entendemos isso, e que ela virá. Vindo essa reforma, a gente precisa salvar o nosso setor e, obviamente, tentar ganhos positivos para o setor agropecuário dentro dessa reforma. É óbvio que a gente não pode encarar a cadeia produtiva como uma coisa só, né? São vários setores, são várias áreas, vários segmentos, várias cadeias que são diferentes entre si e que precisam do tratamento diferenciado. A gente precisa deixar claro que as exportações não serão taxadas, a gente precisa respeitar o ato cooperativo, que é efetivamente o que possibilita as nossas cooperativas serem tão grandes e tão fortes. Essas alíquotas diferenciadas no setor precisam respeitar a realidade da produção de alimentos e de jeito nenhum de maneira alguma, tirar a competitividade do agro brasileiro, né? Os dados publicados há pouco pelo IBGE dizem que praticamente 80% do crescimento do PIB nacional foi por causa do agro. Só o agro sozinho cresceu 22%. Então, é óbvio que é um setor que precisa de respeito, precisa de apoio e não pode uma reforma tributária ser negativa. O que eu destaco hoje é que as conversas com o relator Aguinaldo Ribeiro estão muito positivas, estão muito boas. Ele já tem sinalizado positivamente sobre diversos pontos que nós apresentamos e estamos caminhando para encontrar um projeto um texto que seja adequado à realidade do setor e que seja benéfico para a agropecuária, mas principalmente para os produtores rurais. Presidente, um dos pontos defendidos pelo agro é o tratamento diferenciado e favorecido para o setor com uma alíquota menor que a alíquota geral que for aplicada. Mas outros setores, saúde, transportes, educação, também querem tarifas reduzidas. Qual que é o espaço nessa negociação para o agro ter uma redução de carga tributária? Bom, primeiro é aquilo que eu disse. Nós correspondemos a praticamente 1/3 do PIB nacional. Nós somos responsáveis pela balança comercial do país, positiva, né, mais de 50%, e nós geramos praticamente 30% dos empregos do país, né? O setor por si só já diz da importância e da necessidade de ter um tratamento diferenciado. Nós não aceitamos e não vamos aceitar de jeito nenhum, isso está muito claro para o relator, está muito claro para o presidente Arthur Lira e para os líderes partidários lá do Congresso, que nós não aceitamos de maneira alguma um retrocesso ou alguma medida punitiva aos produtores rurais. Nós vamos trabalhar e trabalhar muito. Aí depende da habilidade de convencimento e de lobby de cada setor, né? A nossa bancada é hoje uma bancada reconhecida por sua eficiência, sua capacidade técnica, e nós temos usado o nosso tamanho, a nossa força para proteger os interesses dos nossos produtores. Isso que a gente está falando é uma alíquota menor para o setor, é uma alíquota menor ao longo da cadeia. Se a alíquota que a gente está falando para os outros setores é 25%, teria que ser uma alíquota 50% menor? Ou... No mínimo, no mínimo. A gente tem defendido claramente. O que é? A gente tem defendido pelo menos metade da alíquota para os produtores pessoa jurídica, né, CNPJ. Temos que lembrar que 98% dos produtores nacionais, dos produtores agrícolas do Brasil, são pessoa física. Esses produtores não conseguem recuperar crédito. A gente precisa ter efetivamente a clareza da produção de alimentos e da competitividade da produção de alimentos. E para isso, a gente tem trabalhado com o relator, inclusive, em possibilidade de isenção de algumas cadeias. E a FPA, né, a bancada do agro, é a maior hoje no Congresso Nacional. E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, vem falando, nós estamos conversando com a bancada do agro e sabemos que a bancada tem a capacidade de acelerar ou de barrar a votação da reforma tributária. O presidente Lira vem falando de votar a reforma na primeira semana de julho. Vocês vão apoiar essa votação na primeira semana de julho? O senhor acha que dá para votar isso antes do recesso parlamentar? Acho que são duas coisas completamente distintas, tá? A vontade da celeridade do presidente Arthur não significa a vontade dele de nos ajudar, né? O presidente Arthur tem conversado muito comigo, nós temos conversado muito, ele tem uma habilidade enorme política, sem dúvida alguma, consegue controlar os interesses da casa, os diversos interesses da casa para buscar um ponto de
de confluência, de entendimento, está nos ajudando muito para melhorar o relatório e deixar o relatório do deputado Aguinaldo positivo para o nosso setor, para possibilitar o nosso apoio da agropecuária a esse projeto. Quanto ao timing, eu particularmente não gostaria de votar antes do primeiro semestre. Não acho que teríamos espaço para isso, até porque a partir do momento que o deputado Aguinaldo apresentar o texto, aí que vai começar a guerra, né? Aí que vários setores vão querer seus interesses, vão questionar os interesses dos outros, vão questionar o que um está ganhando, o outro não está ganhando. A grande verdade é que a gente precisa entender que cada setor tem os seus responsáveis, cada setor tem a sua articulação e cada setor vai botar à prova agora a sua habilidade de convencimento, né? A sua capacidade de articulação. Nós temos isso reconhecidamente muito forte dentro do Congresso e temos trabalhado para isso. A fala do presidente Arthur ontem e hoje de que não existe reforma tributária sem o agro demonstra a importância que tem a nossa bancada hoje na condução do Congresso Nacional e do país, né? Então é óbvio que nós apoiaremos a reforma a partir do momento que ela esteja clara em relação ao nosso setor e, obviamente, nós estamos trabalhando para chegar nesse texto. Por que o senhor acha que não deve ser votado ainda no primeiro semestre? Acha que não tem tempo? Não é por falta de iniciativa, não é por falta de vontade política, é por tempo mesmo, né? Existe essa próxima semana tem o São João, né? O São João é característico que no Nordeste brasileiro tem as festividades todas, é normal que os parlamentares de lá não estejam presentes no dia a dia do Congresso, então vai se resumir a primeira semana de julho, né? Eu não sei se nessa primeira semana haverá tempo suficiente para isso, mas da nossa parte, do setor agropecuário, sabendo que virá uma reforma tributária, nós estamos salvando o nosso setor e o relator Aguinaldo Ribeiro tem feito um grande trabalho nesse sentido. Presidente, outro tema caro para a bancada ruralista é o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, né? O projeto está no Senado, a bancada pede urgência, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou acelerar a tramitação do projeto. Em que pé está esse projeto e qual que é a expectativa da bancada com a tramitação dele? Bom, o problema é muito maior no STF do que no Senado, né? Nós fizemos nosso papel na Câmara, aceleramos a tramitação, fizemos uma votação fortíssima, né? Em 20 anos depois conseguimos uma maioria contundente no plenário e entregamos para o Senado o projeto para que o Senado faça a sua parte. É óbvio que a gente não pode exigir do Senado a celeridade que a Câmara teve, porque trabalhou 20 anos lá, né? Então, precisa o Senado passar pelas comissões. A sinalização que nós tivemos do presidente Rodrigo Pacheco é que vai passar pela Comissão de Agricultura, vai passar pela CCJ, isso demanda um tempo, mas, enquanto isso, o julgamento está andando, né? Foram 90 dias de prazo do pedido de vistas do ministro André Mendonça, e para isso a gente precisa acelerar também. Eu entendo que não teremos o tempo hábil de aprovação no Senado antes desses 90 dias. Me preocupa isso, me preocupa o recado para o STF, né? Mas, de qualquer maneira, o voto do ministro Alexandre de Moraes já foi bem melhor do que o voto do ministro Fachin. Agora eu trabalho dentro do STF para formar as maiorias, né? Mas eu entendo que é um risco gigantesco para o país. Nós estamos falando de uma questão de regularização fundiária, de direito de propriedade, de respeito à Constituição. Em momento algum estamos falando de ataque a etnias ou a povos originários. O que a gente precisa é a letra fria da lei deixar claro o que é, né, o que é passível de demarcação, o que não é e a temporalidade disso. A Câmara não atropelou o processo ali no final da votação, uma votação de madrugada, o presidente Arthur Lira pautou muito rapidamente foi votado. Eu não posso concordar isso com você, porque nós aprovamos, ele ficou 20 anos tramitando, né? O deputado que é o autor, Homero Pereira, nem está mais entre nós, né? Foi presidente da bancada, inclusive, mas já faleceu, infelizmente. Nós aprovamos a CCJ em 2020, então, assim, eu não vejo assodamento nenhum, né? Um projeto que está extremamente maduro para ser votado, e tanto que tivemos apoio da maioria dos líderes e botamos 311 votos na urgência lá. Outro projeto que está no Senado também é o dos defensivos, né? Projeto também que no próprio governo não tem um acordo, o Ministério da Agricultura concorda com o projeto, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário é contra. Vai ser mais um embate entre a bancada do agro e o governo? Eu não falo que é um embate entre o governo, porque o governo tem interesse, né? O próprio ministro Favro tem trabalhado fortemente apoiando esse projeto. É um projeto de modernização, é um projeto de possibilitar o acesso a moléculas mais modernas, que deixam menos resíduos, que são menos danosos ao ambiente e à saúde, ou seja, é um avanço para o setor importante. Nossos concorrentes maiores, aí, como Estados Unidos, a União Europeia principalmente, já usam essas moléculas, esses produtos 10, 15 anos antes da gente poder registrá-los. Então precisa modernizar o setor. Isso está claro, está muito claro, isso inclusive no Senado.
A ministra Tereza Cristina é quem tem feito essa condução dentro do Senado, com o senador Zequinha Marinho, que é o nosso vice-presidente lá. Eles têm trabalhado, hoje está com o senador Contarato, o entendimento desse projeto, estão trabalhando nesse texto e eu vejo que com bons olhos aí a possibilidade da gente aprová-lo. É óbvio que a partir do momento que a ideologia tome conta do debate, a gente não consegue avançar em absolutamente nada. A gente tem que deixar no plano técnico as conversas. Presidente, nesse ponto, a relação do agro com o governo está totalmente apaziguada? O presidente Lula foi à Bahia Far Show, né, a Feira de Negócios Agrícolas no oeste da Bahia. O ministro do Desenvolvimento Agrário foi à FPA nessa semana. As tão faladas pontes foram reconstruídas ou o que ainda falta para essa reconstrução? Veja, a gente tem que separar muito o que é a bancada, né, a frente parlamentar da agropecuária e o que é a bancada ruralista. Né? A bancada ruralista é composta dos deputados ideologicamente alinhados e tal. A frente parlamentar da agropecuária é um conjunto pluripartidário de parlamentares de vários partidos, de várias ideologias, de várias tendências que têm interesse em proteger e defender os interesses da produção agrícola nacional. Então, é óbvio que ideologicamente, se você perguntar para mim a minha posição pessoal, eu sou de oposição ao governo, mas eu tenho que ter a responsabilidade institucional como presidente da maior frente do Congresso de construir as tais faladas pontes, né? Existem pontes hoje, o Fávaro é uma importante ponte, o presidente Alckmin é uma importante ponte, tem trabalhado junto conosco nisso. Nós temos conseguido diálogo muito bom com diversos ministros, agora é óbvio, tem muitos pontos que são defendidos por esse governo que a gente não tem como concordar, né? Tentando ao máximo deixar a nossa discussão no plano técnico, pular um pouco, fugir um pouco dessa questão da ideologia, né, ou fugir totalmente da questão ideológica, mas tem muitos pontos ali de atitudes do governo ou do partido do presidente que a gente não concorda e não vai concordar nunca, e vamos sempre estar nesse embate. Né? Essa participação, por exemplo, do MST no governo, ter cargos nomeados, pessoas participando, inclusive do conselho, viajando junto com o presidente, isso tudo a gente nunca vai aceitar. Né? Mas a gente entende que precisa apoiar o setor, e o governo é uma parte super importante disso, nesse momento principalmente, né, a elaboração de plano safra, a gente precisa estar próximo do governo para isso, e cabe a mim, aos meus membros lá, o meu pessoal da diretoria principalmente, trabalhar nessa ponte para ter acesso aos gabinetes lá da esplanada dos ministérios e um bom diálogo, que eu acho que isso é o mais importante, é conseguir conversar, conseguir dialogar, mostrar o nosso ponto de vista e buscar convergências. Esse governo tem sido muito criticado na articulação política, né? Agora que o próprio presidente Lula teve que entrar nessas conversas, diretamente ali com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor tem conseguido conversar com esse pessoal da articulação política, com os ministros dessa parte? É uma ponte que o senhor tem construído? Não. A articulação política do governo passa longe da FPA. Né? A gente não tem tido esse contato de maneira alguma. Quem tem feito essa ponte é o Ministério da Agricultura. Né? Esse que tem sido o nosso caminho ali dentro. É óbvio que tem vários parlamentares que fazem parte da bancada, que são aliados do governo, fazem também essa ponte razoavelmente, conversam com os ministros, conversam com o governo, mas a articulação em política, efetivamente, seja Rui Costa, seja Padilha, nunca estiveram na frente, não conversaram conosco e também não buscaram. Né? Então, é algo que a gente tem deixado muito mais no plano do setor, por ser uma pauta setorial, efetivamente, do que na questão política. E a CPI do MST, como é que o senhor vê até agora como ela vem sendo conduzida? E é um foco de desgaste também na relação do setor com o governo? Esse é um ponto que nunca vamos ter convergência, né? Esse é um ponto que a gente sabe que efetivamente não vai haver concordância. Até é bom para nós essa CPI, porque ela tirou de dentro da FPA esse debate. Né? Então, esse debate hoje fundiário está na CPI, esse debate desses movimentos está junto com o Zucco, com o Salles, com o Kim e tantos outros parlamentares que fazem parte da nossa frente que estão lá dentro. Então, esse ponto de atrito ficou lá na CPI, tirou um pouco do foco da nossa frente parlamentar para que a gente possa trabalhar nos temas que efetivamente podemos resolver, né? Porque enquanto o governo continuar apoiando esses movimentos criminosos, a gente não vai conseguir resolver absolutamente nada. Vai ficar uma discussão política de quem grita mais, quem faz mais, e infelizmente é o que a gente tem visto. Né? A CPI começou muito mal, começou com um movimento muito grande de ataques pessoais entre os parlamentares, depois a coisa acalmou, apaziguou, o Zucco tem conseguido uma postura muito boa de presidente na condução ali, estamos trabalhando para apaziguar os ânimos ali, para que efetivamente a gente possa ter um resultado efetivo da CPI, que é o objetivo dela, de investigação. Né? Mas, enquanto isso, nós, na FPA, na nossa frente parlamentar, na nossa bancada, a gente tem trabalhado nos temas de tramitações de projetos e busca de interesses do nosso setor junto ao governo. Presidente, na próxima semana, o governo anuncia o Plano Safra da Agricultura Empresarial no dia 27 e da Agricultura Familiar no dia 28.
em meio às dificuldades orçamentárias da Fazenda. Nós apuramos aqui no broadcast que o Ministério da Agricultura pediu 18 bilhões e 500 milhões para a equalização das linhas para médios e grandes produtores, e o ministro do Desenvolvimento Agrário pediu 8 bilhões e 500 milhões para a equalização, para a subvenção dos juros das linhas da agricultura familiar, o que daria um total de 410 bilhões para o Plano Safra total. Na sua avaliação, qual vai ser o Plano Safra possível, sabendo que os recursos do Tesouro são escassos, estreitos? Vamos lá, o que a gente tem ouvido falar, e ouvido muito dos ministros principalmente, é que será um Plano Safra robusto. Né? Serão planos safra robusto, né? Vamos falar lá no plural aí, porque agora são 2 ministérios para resolver. Mas a gente tem apresentado a demanda do setor. A demanda do setor são 25 bi para equalização, para possibilitar um volume de negócio de 460, mais ou menos, que ainda tem um pouco desse atual plano safra que precisa ser recomposto. Não acho que o governo chegará nos 25, tá? Acho isso longe. Se for para apostar e para dar um chute aqui do que seria mais ou menos esse volume de equalização, vamos falar em algo em torno de 20. Existe uma iniciativa do governo que eu acho louvável e positiva, que é o tal do Plano Safra Sustentável, né, de diminuir a taxa de juros para aqueles que têm boas práticas, inclusive de cadastro ambiental, plantio direto, ganhos e tal. E essa equalização de juros custa dinheiro também, né? Cada ponto percentual custa bilhões aí para fazer a equalização. Então, o governo tem que entender quais são suas prioridades. Né? A gente precisa falar de preço mínimo de volta, algo que a gente já não falava há alguns anos. Né? Essa queda vertiginosa de preços, tanto de soja quanto de milho, obriga a gente a falar de preço mínimo mais uma vez, apesar que as notícias ontem e hoje são um pouco melhores, está subindo um pouco. A gente precisa de seguro, muito de seguro. Nós precisamos pelo menos 2,5 bi de seguro. Precisa isso estar dentro desse valor. Então, é ver onde é que a gente vai buscar esse montante. E lembrar que a gente precisa de linhas robustas para que elas não acabem muito rápido. Né? Infelizmente, o Plano Safra passado, que foi uma saída de pandemia, com uma crise financeira gigantesca, uma dificuldade enorme, nós conseguimos os 13,5, depois mais 2, e os recursos foram escassos a ponto de acabar em praticamente uma semana. Então, a gente precisa buscar esse fomento para os produtores para que ele tenha condições de linhas importantes, como o Moder Frota, que ficou muito aquém na passada, o cooperativismo ficou muito aquém, e agora a necessidade clara e real, com o incremento da produção de milho, a necessidade clara e real de armazenagem. Né? A gente precisa ter uma linha específica para armazenamento, isso está sendo discutido também. Mas se for para chutar um valor aí, eu acho que eles vão tentar chegar em 20. Não sei se chega, mas vão tentar chegar nisso. Os bancos privados estão preocupados em como ranquear os produtores para dar esse benefício, né, esse desconto ao produtor com comprometimento socioambiental. Por parte dos produtores, há alguma preocupação também em cumprir, em atender esses requisitos para ter acesso ao crédito? Pelo contrário, os produtores gostam da iniciativa porque a agropecuária brasileira cumpre o Código Florestal e isso já denota boas práticas. Né? Hoje, raros os casos que não tem plantio direto, que não tem área de preservação permanente, que não realizam boas práticas, que não registrou seu CAR ainda. Então, a grande maioria dos produtores seria beneficiado com um sistema desse, né? Precisa ver como é que o governo vai conseguir operacionalizar isso, né? Algo que demanda muito trabalho. Tem muitos estados que não conseguiram nem fazer georreferenciamento de CAR ainda. Então, como é que eles vão conseguir buscar recursos e equipamentos e tecnologia necessária para, em pouco tempo, enquanto as linhas ainda estão disponíveis, conseguir georreferenciar essas propriedades e contrapor, né? Entender onde que tem boas práticas, onde que não tem e quais seriam esses valores. O senhor falou que acha que vai chegar em 20 bilhões? Não, eu acho que pode chegar em torno de. É um valor que atende o setor? Boa parte. Nosso pedido é 25, como eu disse, né? Uhum. Então, é aquém do que nós gostaríamos, mas, se for o possível, que seja um possível razoável, né? É importante dizer que o passado foi muito ruim. Isso eu tenho que deixar claro, reconheço, foi muito ruim, foi um momento muito difícil. Não existia dinheiro para poder fazer. Lembrar que no governo passado havia respeito ao teto de gastos, ou seja, a gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir avançar no orçamento. Mais ou menos, né, deputado? Então, não, mas tinha a legislação, né? Estou falando da legislação, né? Sendo claro, mudada. Estou falando assim, vamos falar da legislação antes do novo arcabouço. Então, vamos lá. Então, assim, uma dificuldade grande de conseguir chegar no montante, né? Um entendimento claro do pessoal que estava na economia à época sobre economia liberal, uma falta de compreensão do que era a necessidade do Plano Safra, e o Plano Safra tem que cumprir o seu objetivo, a gente tem dito muito isso.
O pequeno e o médio que tem que conseguir acessar crédito subsidiado, né? A grande agricultura, o grande proprietário ou os grandes grupos econômicos da agropecuária, esses conseguem juros mais baratos, né? Então é importante que a gente consiga transformar o Plano Safra cada vez mais para que ele possa atender aquele que efetivamente precisa desse acesso facilitado. Lembrando que talvez um dos maiores ganhos que a gente poderia ter seria trabalhar junto à economia, junto ao governo, para mudar o período, né? Tirar o Plano Safra de julho e botar ele em janeiro, né? Para calcular o ano fiscal junto conosco. Ou seja, a gente conseguir participar da divisão do bolo quando o bolo está inteiro, não na metade, né? Isso seria Vocês muito já bom. levaram essa demanda para o Haddad? Não tive ainda com ele essa conversa, mas é uma... Simone Tebet, né? Não sei. Com a Simone Tebet já conversamos, sim. E Já, ela... Estudar, né? Vou estudar. Mas ela falou se gostaria... Não, ainda não, ainda demonstrou não, algum- ainda não. Foi um momento ruim de conversa nossa, a gente estava discutindo arcabouço, então não foi um muitas detalhe. prioridades, né? Muitas prioridades. E por que o senhor acha que o governo anterior, que tinha um apoio do agro, né, que tinha uma proximidade maior com o setor, tinha essa dificuldade de financeira, né, em relação ao plano agro? Eu acho que não era nem uma questão de dificuldade financeira, era uma questão ideológica mesmo, era uma questão de entender que o Estado tem que ser mínimo, que não precisa ter intervenção econômica. O ministro Paulo Guedes tinha uma dificuldade grande de entender que Plano Safra, no nosso ver, não é subsídio, ele sempre entendeu como subsídio. Então, é uma questão ideológica mesmo, uma questão de escola, de formação política e econômica. Essa que é das escolas da economia. E eu também sou formado em economia liberal. Eu cursei o Friedrich Naumann na Alemanha. Então, para mim é difícil também. Mas eu tenho que entender que o setor tem a competitividade que tem por causa de apoios como esse. Lembrando que quando se faz o comparativo com outros países e com os nossos maiores concorrentes, o Brasil é o que tem menos apoio estatal para a agropecuária, apesar de pouco mais de algumas décadas aí ter conseguido subir a produção a produção agropecuária de 30 milhões de toneladas para 315 milhões, que é a previsão esse ano, né? Mesmo assim, a gente tem entraves grandes, dificuldades grandes aí com acesso a crédito e seguro, principalmente, que é hoje uma das grandes preocupações. Lembrando que a gente tem que falar de El Niño, de Laninha, de Argentina, de Rio Grande do Sul, que está indo para a 4ª safra em defasagem, então precisa dar esse apoio para os produtores. Deputado, falar um pouquinho da questão política. O senhor é do Progressista, né, que é um partido chamado Centrão. Geralmente não gostam de ser chamado de Centrão. Não é isso. Eu já explico. E também é do mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que vem se aproximando, digamos, nessas últimas semanas do governo, né? Diz que fizeram as pazes ali nas últimas reuniões. Vamos ver até quando dura. Não sou chamado para essas conversas. E tem uma possibilidade agora de o PP vir a ter um ministério, vir a entregar a base do governo. O senhor acha que isso pode acontecer? O PP pode ser o partido da base do governo Lula? Bom, primeiro eu ressaltar o seguinte, eu entrei na política pelo PFL jovem, então eu sou de direita, minha formação é de direita, me formei em economia liberal, então assim, o Centrão para mim me causa arrepios. Mas com a fusão do PSL com o DEM, à época, essa criação do União Brasil, que virou também uma massa amorfa aí de ideologias, eu tive que sair, não tinha condições de ficar, vim para o PP, fui muito bem recebido, agradeço muito o partido, tenho um alinhamento muito bom com o presidente Arthur Lira, com o nosso presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, que tem um pensamento ideológico similar ao meu. Então, se o PP quiser participar do governo Lula ou estar na base do governo Lula, não será com a minha participação, né? E se for consultado dentro do partido se o PP deve estar no governo, eu vou ser o primeiro a dizer que não. Então, infelizmente, não sou eu que controlo, né? Não sou um cacique partidário, entre aspas, dentro do PP, mas se depender de mim, não estaremos na base desse governo. Pelo contrário, eu entendo que as demonstrações que o presidente Arthur Lira deu para o governo, principalmente naquela votação da questão dos ministérios, ele salvou o governo, para depois ser tratado do jeito que ele é tratado por esse governo e a maneira como o governo se refere a ele. Então, se fosse ele, já estaria com a oposição declarada há bastante tempo. Então, a gente teria muito assunto, mas infelizmente a gente já está chegando ao final do nosso tempo. Quero agradecer a presença do senhor aqui pessoalmente na nossa redação, nos nossos estúdios. Agradecer a Isadora Duarte, que participou comigo na entrevista, os nossos técnicos, Bruno Nogueirão e o Ricardo Negratia, e principalmente aos assinantes do Broadcast Político. Até a semana que vem com mais um Papo com o Editor.